Vamos? Modalidades organizativas. Atividade permanente. Sequência didática. Projeto didático. E aí nós temos aí uma quarta, que são as ocasionais, não, ocasionais é uma subdivisão. As independentes, né? Então, vamos ver. Eu já falei um pouquinho dela para vocês. Essa é bem mais fácil também de entender, porque acontece muito na vida do professor. Aqui, deixa eu trocar minha tela, né? Acontece muito Opa, essa já foi, vamos só passar. E a gente acontece muito, né? Situações independentes podem classificar-se em 2 subgrupos. Então, o que são as independentes? Pensa aí, independente. Ela aparece a pool, né? Tem autores que usam outro nome. Deixa eu lembrar. Tem até no meu referencial. Mas, o que elas são? Aquelas coisas que caem no colo do professor durante o ano letivo. E que você está com tudo organizadinho, redondinho, seu plano semanal ali, sua rotina, e você tem que encaixar algumas coisas que a secretaria, a diretoria manda, a própria direção manda, e assim por diante, tá bom? Então, são essas aí. E elas estão subdivididas, que são aí as ocasionais. Por exemplo, em algumas oportunidades, a professora encontra um texto que considera valioso compartilhar com as crianças, embora pertença a um gênero ou trate de um tema que não tem correspondência a atividades que estão sendo realizadas no momento. Pode ser que você traga algo também que não estava previsto ali, que você fala, isso aqui dá para eu encaixar ali. E também as que, caem no nosso colo, como eu disse, né? Coisas que aparecem, eu vejo muito aqui no município, né, que acontece. A Secretaria da Saúde precisa bater as metas, que a gente sabe que tem metas, tudo tem meta, né? Então, para ganhar verba, para vir verba, tudo, você tem que fazer alguns percursos ali. E aí alinha a saúde e a educação, por exemplo, né? Então, tem que fazer uma palestra sobre o uso de álcool, drogas, para as crianças do ensino fundamental. Então, alguém da Secretaria de Educação chega para você e fala, olha, tivemos uma reunião com o pessoal da saúde e a gente precisa da ajuda, a gente precisa dar uma palestra. Encaixa aí. Que dia que vai vir o pessoal da saúde na sala falar com as crianças? E assim vai. Essas também são ocasionais e essas são as mais recorrentes. Porque normalmente isso aqui, ó, quando você considera alguma coisa, é uma adaptação ou outra, não tem grandes mudanças na sua rotina, porque é você que está controlando. Agora, as ocasionais que vêm de externo, que vêm de fora, que complicam um pouco a vida do professor, né? Então, são essas independentes. Você não sabe quando elas vão aparecer, na sua vida e tira você ali do seu planejamento, tá bom? Aí, aquela aula que você tinha planejado, você não pode dar, você joga ela para a semana que vem e assim vai. E tem também as de sistematização. A Fredina Neri traz bastante isso aí pra gente, que são atividades que guardam sempre uma relação direta com propósitos didáticos que estão sendo trabalhados, porque permitem justamente sistematizar os conhecimentos linguísticos construídos através das outras modalidades organizativas. Então, o que isso vem? Eu já falei aqui para vocês nossa alfabetização. Por exemplo, aqui eu trabalho, a gente até apelidou carinhosamente as nossas atividades aqui do fundamental, do primeiro ano, como APA. APA, uma sigla. Atividades permanentes de alfabetização. A gente usa isso. O que a gente vai pôr na APA hoje? Vamos pôr uma atividade de leitura. Qual que é a sua APA? E essa APA aparece lá no meu plano, tá? Porque ela também tem que ser intencional, com propósito didático e referente ao que a gente está trabalhando. Ou pode ser de um outro conteúdo, alguma coisa que você vai sistematizar aí, tá bom? Então, aqui, carinhosamente, está citado assim como atividades permanentes de alfabetização. Por que permanente? Porque eu faço ela todos os dias, segunda a sexta. Todos os dias. Gilane, você faz leitura escrita? Não. Ou eu faço leitura ou eu faço escrita. Mas as duas têm que aparecer, tá? Pela reflexão do sistema de escrita. Então, todos os dias, vou te mostrar uma rotina já da minha sala, como eu faço isso. E lá tem eu tenho o começo da aula, leitura de leite. Depois eu já começo com a atividade permanente de alfabetização, que é essa atividade de sistematização aí que eu faço todos os dias.
um dia leitura, um dia escrita, e aí é a questão do seu planejamento. O que você vai garantir aí, dependendo de como está a sua sala, de como estão seus alunos, tá bom? E é isso. Olha lá, que legal esse quadro. Esse quadro não é meu, tá? Mas ele tá aqui, ó, referência, material sistematizado, produzido por Rosaura Solito, ficou pequeno, né? Ler e escrever na escola, real, possível, necessário, de Délia Lender, tá lá. Nós estamos com referência de Délia. E olha lá, o quadro das modalidades. Então, nós temos aqui, ó, projetos, atividades sequenciadas, ou sequências didáticas, né? Ó, atividades permanentes, nessa coluna, e atividades aí de situações dependentes, que está nessa coluna. Então, vamos ver aqui rapidamente, para vocês só sistematizar isso e compilar tudo aqui, nesse quadro. O que são os projetos? São situações didáticas que se articulam em função de uma finalidade de um produto final compartilhado. Nós falamos disso. Eles contextualizam as atividades, embora não necessariamente podem ser interdisciplinares. Ou você pode fazer inter, ou você pode fazer o seu único projeto, como a gente tem na alfabetização, que é exclusivo de alfabetização, tá bom? Periodicidade, quando que ele vai acontecer? Depende dos objetivos propostos. Um projeto pode ser de dias ou meses. Quando de longa duração, os projetos permitem o planejamento das suas etapas. Lembra dos módulos que eu disse? Com as crianças e a distribuição do tempo. A sequência de atividades, 4, a seguir é um exemplo detalhado como isso pode ser feito. Isso é a citação do livro, tá? Então, aqui não vai ter. Qual é a característica básica e bem específica do projeto? Ter uma finalidade, compartilhar. Lembra do social compartilhado que eu disse? Por todos os envolvidos que se expressem em um produto final, resultado de uma sequência de atividades. Então, ele tem que ter um produto final. Se não tiver, se você fez uma atividade dentro da sua sala de aula, não compartilhou isso socialmente, não mostrou todo esse trabalho, esse conhecimento que foi adquirido, ele não é um projeto didático. Atividades de sequência, sequência didática, são situações didáticas articuladas que possuem uma sequência de realização, cujo critério principal são os níveis de dificuldade. Lembra da escada? Ok. Periodicidade, variável. Você pode fazer de uma semana, pode fazer de 15 dias, pode fazer de um mês. Vai depender do que você propõe aí, tá? O que é básico, o que é primordial aí na sequência, que classifica ela como uma sequência? Funciona de forma parecida com os projetos, mas não tem produto final pré-determinado. Ele pode ter ou não pode não ter. Isso é uma sequência, tá? As permanentes são situações didáticas cujo objetivo é construir atitudes, desenvolver hábitos. Lembra do ensino sistemático aí? Nesse caráter. Quando ela acontece? Semanal, quinzenal, diariamente. As atividades se repetem de forma sistemática e previsível. Na alfabetização, a gente precisa ter atividades permanentes, tá? Eu quero que você coloque aí na sua rotina. Isso faz toda a diferença. O que é básico, característica da permanente que não tem na outra, que denomina ela ser permanente. A marca principal dessas situações é a regularidade. E por isso possibilita o contato intenso com o tipo de conteúdo. Então, é a regularidade. Ela precisa acontecer sempre, tá? Independentes, então, as duas situações, ó, ocasionais, são situações em que algum conteúdo significativo é trabalhado sem que tenha relação direta com o que foi planejado, aquilo que cai lá na mão do professor, né? E a sistematização, que são atividades que não estão relacionadas com propósitos imediatos, mas com objetivos definidos, quer dizer, vai fazer parte de um trabalho maior que você já está desenvolvendo e que você vai pegar essas situações para sistematizar aquele conteúdo que você já está dando. Definidos para o ano, pois se destinam justamente à sistematização dos conhecimentos. Então, essas são as modalidades organizativas e isso vai para dentro do seu plano de trabalho a partir de agora, desse curso. E como que isso vai para a rotina? Nós vamos ver. Então, nós vimos uma parte do planejamento, que são as modalidades. Então, você conhece todas aqui. E você vai ter que escolher qual que você vai utilizar, tá? Agora, nós vamos começar a ver outra parte fundamental do planejamento que eu quero que você conheça, que vai fazer diferença no seu planejamento. Professor fora de série tem que saber isso.
que são os procedimentos metodológicos. Então, vamos lá, que eu vou te apresentar esse conteúdo, então, próxima aula.